Aleluia, aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Tem gente feliz aqui hoje, diga amém. Aleluia, hoje é o primeiro dia da semana e você está aqui buscando a Deus, aleluia. Glória a Deus, tem fila gigante lá nas crianças, glória a Deus. Aleluia, tivemos ontem um evento aqui, fantástico. Nós fazemos 2 eventos desse por ano. Que se chama Impacto Kids, que é um encontro com Deus para as crianças e juvenis. E nós tivemos ontem 45 crianças que passaram o dia conosco aqui ouvindo o Evangelho, ouvindo a palavra de Deus e sendo edificada. Por quê? Nós entendemos a importância de ministrar o Evangelho para as crianças, porque nós entendemos que criança não dá trabalho, criança dá fruto. Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Eu estou me ouvindo aqui, parece um vendedor de melancia. Sério, eu já vendi melancia de carroça. Talvez a voz que você ouviu um dia desse era minha. Olha aí, freguesia, vamos chegando, escolhendo, levando. Ó. O patrão enlouqueceu e mandou vender barato hoje. Você já ouviu isso? Talvez era eu que estava vendendo melancia. Som, ei. Tem alguma coisa estranha nesse som hoje. Tomara que seja só no meu retorno aqui, para você esteja saindo limpo aí. Lá no fundo, me ouve bem? Está ouvindo bem? Ok. Bom, eu tenho alguns avisos antes de nós ministrarmos a palavra de hoje. Mas antes de trazer os avisos, eu quero perguntar, tem alguém que está nos visitando hoje pela primeira vez? Levante a sua mão aí para mim ver. Ok, sejam muito bem-vindos, sejam bem-vindos. Você que está nos visitando pela primeira vez, seja bem-vindo a essa família da fé. Nós estamos edificando uma casa para Deus aqui nessa cidade e convidamos você a participar conosco dessa obra tão maravilhosa que o Senhor tem nos dado. Aleluia. Falando da nossa agenda um pouco, eu acho que na semana que vem nós já vamos voltar com o nosso jornal que fala das informações. Os irmãos estão organizando aí, nós estamos organizando tudo para voltar ao normal. Acho que semana que vem já está aí, mas por enquanto eu vou dar os avisos aqui. Dia 19 agora, sábado que vem, nós temos o quê? Está todo mundo conectado com a agenda, aleluia. Nós temos o arraiá das células. Todo ano nós fazemos o arraiá. O arraiá normalmente é no prédio. Esse ano nós decidimos não fazer um só arraiá. Então serão vários que vão acontecer espalhados pela cidade, nas casas, nos lugares, não necessariamente nas casas que acontecem as células, mas as células vão promover esse evento. Estava conversando com alguns irmãos e eu estou espantado. Tem uma célula só que tem expectativa de 100 pessoas para receber de convidado. Falei, meu Deus do céu, isso vai ser um avivamento. Porque aí as pessoas podem perguntar assim, pastor? Já me perguntaram, tá? Quando eu falo isso aqui é porque alguém já me perguntou. Pastor, mas onde se viu isso? Igreja fazendo festa junina? Falei, quem que falou festa junina? Ninguém falou em festa junina. Não, mas a igreja está anunciando que vai ter festa junina. Só nessa sua mente caída que tem festa junina. Nós estamos falando de arraiá. É diferente de festa caipira para uma festa pagã. Nós fazemos uma festa caipira. Por quê? Porque nós fazemos de tudo para com todos, para no fim ganhar alguns. Pessoas que você convidaria para vir nesse culto e nunca viriam, vão lá no arraiá. Primeiro porque tudo lá é de grátis. Ninguém paga nada. E esse é o alvo. Esse é o peixe. Essa é a isca para pescar o peixe. E lá, a igreja vai estar sendo igreja. Porque ser igreja não é aqui. Aqui nós recebemos a palavra e o alimento. Ser igreja é daquela porta para fora. É lá para fora que nós vamos ser igreja. Então, o arraiá dia 19, todas as células vão fazer. E tem célula que reúne aqui no prédio. Então, vai ter um arraiá aqui no prédio também. Então, vai ser uma grande festa. Prepare a sua agenda para fazer parte desse arraiá junto conosco. Se você ainda não faz parte de uma das nossas células, entre em contato com os nossos servos, eles vão te conectar com um líder mais próximo da sua casa, para você ir visitar uma das nossas células que acontecem na quarta, na quinta ou no sábado. Aí você pode escolher aquilo que é melhor para você. Segundo dado da agenda aqui que eu quero compartilhar, é um evento que vai acontecer. Esse evento não é uma vez só, vão ser vários meses. Se chama Jovens com Propósito, que é só para jovens meninas
que vão reunir com a Bárbara, que é a esposa do nosso obreiro de jovens, que elas vão reunir fazendo, vai ser um café, eu acho, né? Isso mesmo, um café, para elas conversarem sobre coisas concernentes à idade delas. Então vai ser, agora a primeira data vai ser no dia 26/7 desse mês, num sábado, isso, é num sábado, jovens com um propósito. Então se você é jovem, solteira, e tem o desejo de ser edificada pela palavra de Deus e ouvir coisas concernentes à sua idade, referente à palavra de Deus, vai ser muito bom, e vão ser 5, né? Vão ser 5 edições, 5 meses seguidos, e vai ser uma grande bênção. Também, dia 2 de agosto, formatura dos cursos de maturidade e CTL. Irmãos, depois de toda essa turbulência, furacão, terremoto, tsunami, nós vamos batizar 16 pessoas. Vai ser um grande batismo. E sim, desculpa, eu estou querendo batismo, né? Por que eu estou querendo batismo? Porque nós estamos querendo salvar a gente quer batizar, né? É porque eu também já fiz a data do batismo hoje, mas depois eu vou falar. A formatura vai formar 16 alunos, e nós vamos ter uma grande festa, vai ser aqui. Então é importante que todos os formandos convidem todos os seus familiares, amigos, periquito, papagaio, cachorro, traz todo mundo para nós festejar. Porque é a conclusão de 3 meses e meio de curso, em que eles tiveram na segunda e na terça. Foram 3 meses e meio sem faltar aqui, segunda e terça me ouvindo. Eles tiveram ainda aula só comigo nesse tempo. Na verdade, o obreiro entrou numa aula ali, deu uma aula, então não foi só comigo, mas foi uma bênção, e eles vão formar. Começaram, alguns ficaram pelo caminho, outros permaneceram até o fim e vão formar agora. Eu quero convidar você para esse dia 2, também vai ser num sábado, você é nosso convidado. E agora, essa data, você tem que anotar aí, para não esquecer. Dia 29, 30 e 31 de agosto, o primeiro encontro com Deus do segundo semestre. Então nós vamos ter o primeiro encontro com Deus, a data no sítio já está marcada, dia 29, 30 e 31. Nós temos o alvo de 30 encontristas. Esse é o nosso alvo, 30 pessoas. Assim que nós alcançarmos esse alvo, depois a gente conversa se a gente vai abrir mais ou não. Mas prioritariamente são 30 vagas para o encontro com Deus. Então se você ainda não foi no encontro com Deus, é importante você correr para fazer as inscrições. Provavelmente eu acredito que até quarta-feira esse link de inscrição já vai estar nos grupos das células e no grupo da igreja para fazer as inscrições. Amém? Então nós já estamos com 2 datas reservadas lá no sítio para os 2 encontros do semestre, e no final do ano nós vamos fazer um encontro só de jovens. Então o encontro só dos jovens, que vai ser para encerrar o ano com chave de ouro e a grande colheita que Deus tem para nós. E claro que sempre depois de 15 dias depois, 2 semanas apropriadamente, nós teremos o batismo. Então o batismo será, que eu me antecipei aqui, eu confundi formatura com batismo. O batismo desse primeiro encontro vai ser provavelmente dia 14, se eu não me engano, ou dia 15 de setembro. Isso mesmo. Então nós vamos alinhar tudo isso para quem passar por esse encontro, e se tem alguém entre nós que já passou pelo encontro, ou então pelo impacto agora, e não batizou ainda, esse vai ser o dia do batismo. Então já anota aí, vai ser uma grande festa também. Pastor, tudo aqui é festa? Sim, nós servimos a um Deus alegre, amém? Deus é um Deus alegre. Deus não combina com tristeza, Deus só combina com alegria. Porque Deus, ele faz que até aquilo que dá errado na sua vida, ele faz cooperar. E não é por acaso que hoje esse é o título da minha mensagem. Fala assim comigo: tudo vai cooperar para o meu bem. Então esse é o tema da nossa mensagem hoje. Nesses dias, Deus tem falado muitas coisas profundas comigo. E dentre as coisas profundas que Deus tem falado, eu sempre gosto de escrever. Eu ainda guardo a prática de escrita com caneta e papel. Eu sempre tenho na minha bancada muitos cadernos, agendas. E quando eu estou no meu tempo de oração, eu sempre fico atento às coisas que sobem ao meu coração. Normalmente, Deus nos dá direções para aquilo que nós vamos falar, para nós e como pastor para o todo, para a igreja. E nós estamos num tempo novo como igreja.
Um tempo novo, ele é um tempo de muitas surpresas que Deus vai nos fazer. Muitas portas. Eu digo que ontem para nós foi uma grande surpresa. Me faltaria dizer, nós tivemos uma turma agora formando 16 alunos, nós já temos basicamente 32 alunos para as próximas turmas. Então isso é um número considerável para uma igreja do nosso tamanho. Nós teremos turmas cheias aqui. Nós fomos agraciados poderosamente, quem estava aqui trabalhando ontem, a nossa equipe de trabalho, eu quero agradecer, né, pela sua disponibilidade. Em tempos de guerra, soldados valentes se levantam e covardes fogem. Então é muito importante você saber, tempos de guerra nós precisamos estar no fronte de batalha para aquilo que Deus tem para nós. Não é nós quem lutamos a batalha, saiba disso. Lembra? Do Senhor é a guerra, não é nossa. Nós precisamos pregar o Evangelho. E ontem nós fomos agraciados pela presença de Deus de uma forma poderosa que quem estava aqui hoje pode testificar ontem sobre isso. Uma presença de Deus, um evento que não foi pesado. Terminamos o evento, eu tinha disposição para fazer mais um igual aquele ainda, até às 5 da manhã. Mas como não tinha, terminou, nós fomos lá para a casa do Márcio, ficamos lá quase até 1h da manhã, e vim para casa feliz, e foi uma bênção. Nós desfrutamos ontem de um tempo muito precioso. Quero dizer para você, se você ainda não é envolvido com a igreja local, se envolva. Venha fazer os cursos, venha se envolver, porque no meio da igreja é que você vai experimentar das coisas cooperarem para o seu bem. Amém? Feche os seus olhos por um instante, eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor nos dê espírito de revelação, de sabedoria, de entendimento, no pleno conhecimento da verdade que é a Tua palavra. Fala conosco, fala ao nosso coração, revela-te a nós nessa noite, através das Escrituras, em nome de Jesus. Amém. Bom, o tema da mensagem de hoje está na carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Se puder abrir para nós lá, eu acho que vai abrir aqui. Romanos 8, 28. Olha só o que a palavra de Deus está falando conosco aqui. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que a palavra de Deus está dizendo aqui, nesse simples versículo, mas muito poderoso, de Romanos capítulo 8, versículo 28. Ela diz que todas as coisas vão cooperar. Para o quê? Para o bem ou para o mal? Para o bem. Para o bem de quem? Para o bem daqueles que amam a Deus. E o que mais? Que foram chamados segundo o seu propósito. Então, todos nós, eu e você, precisamos entender que o dia em que nós nascemos de novo, um propósito de Deus se estabeleceu na nossa vida. Deus, ele tem um propósito para cada um de nós, e esse propósito envolve o chamado de Deus para todos nós. O primeiro propósito inicial é sermos proclamadores daquilo que nos salvou. É sermos mensageiros de uma boa mensagem, que é o Evangelho. E esse Evangelho, ao nós proclamarmos ele, nós vamos gerar segundo a nossa espécie. Filho de Deus gera filho de Deus. Então o propósito inicial de Deus é que nós possamos gerar filho. Mas o que acontece normalmente quando você nasce de novo e você começa a pregar o Evangelho? É muito importante você entender que pregar o Evangelho não é abrir a Bíblia e pregar a Bíblia somente. Pregar o Evangelho começa contando o que Deus fez na sua vida. O seu testemunho é a pregação do Evangelho. É o que o Evangelho produziu ao entrar em contato com você. Muitas pessoas, elas foram transformadas por completo. A vida delas mudou através da pregação do Evangelho. E esse é o testemunho que vai atrair algumas pessoas. Mas o que acontece normalmente? Resistências se levantam contra nós. Toda vez que você se levanta para pregar o Evangelho, para ser um testemunho de Jesus, o mundo espiritual se levanta para tentar fazer você parar. Então nós precisamos entender que Paulo, quem escreveu, o apóstolo Paulo que escreveu a carta aos Romanos, aqui ele está dizendo que, independentemente do que estamos passando, Deus trabalha em nosso favor.
Uma vez que você se tornou filho, Deus vai trabalhar em seu favor de todas as formas, com todas as coisas ao seu derredor. Agora, qual que é o problema da nossa geração hoje? Nós vivemos uma geração natural. O que é pensar naturalmente concernente às coisas que acontecem no nosso dia a dia? Pessoas naturais pensam, aquilo que deu certo é sorte. Aquilo que deu errado é azar. Mas esse é um pensamento natural, terreno, não é o pensamento dos céus. Por quê? Para nós cristãos, o povo de Deus, não existe coincidência. Não existe coincidência. Existe Jesuscidência. Isso existe. Porque Jesus faz com que você esteja no lugar certo, na hora certa. Só que nunca é da forma que você imaginaria que fosse. Aí você pode pensar assim, pastor, se o senhor está falando que se puder deixar para mim aqui o versículo, eu vou pregar basicamente sobre ele, Romanos 8, 28. Se você olhar para ele e perguntar assim, pastor, mas tudo bem, tudo coopera. Então isso quer dizer que tudo cooperar, tudo é Deus? Não. É aí que você não pode se equivocar. Tem até a canção que fala, né? Nós temos que cuidar as canções que nós ouvimos, porque nem tudo que é canção de Deus é de Deus. Tem um louvor que fala assim, a porta aberta é você, chuva forte é você, tempestade é você, tudo é Deus? E quando que o diabo apronta alguma coisa? Qual que é o perigo de achar que tudo é Deus? É que quando o diabo fizer, as pessoas vão dizer que é Deus fazendo. Eu já vi crente falando, e para mim é um absurdo. Mas claro, vem do ensinamento. Que quem coloca doença nas pessoas é Deus para tratar com a vida delas. Eu já vi gente dizendo, pastor, Deus tem que às vezes com o coração muito duro, colocar um nódulo cancerígeno lá para a pessoa quebrantar. Eu falei, esse não é Deus, esse tu está trocando. Esse quem faz é o diabo. Por quê? Porque nós temos que avaliar tudo pela palavra. O que a palavra fala sobre Deus? A essência. Eu sei que fala muita coisa sobre Deus, de Gênesis a Apocalipse, muita coisa sobre Deus. Mas a essência, quem Deus é? Deus é? Ele é amor. E a Bíblia fala que Deus é bom. E tudo que Ele faz é? Um câncer é bom? Doença é bom? Então não é Deus quem faz. Agora, nós vivemos num mundo mau. E por viver no mundo mau, nós não estamos livres de encontrar com as maldades desse mundo. Crentes morrem em assalto? Morrem. Crentes morrem em acidente de carro? Morrem. Porque nós vivemos num mundo completamente mau. Mas, nunca se esqueça, aquele que está em Cristo, ainda que morra, viverá. E quem vive por meio de Cristo, jamais morrerá. O que isso quer dizer? Que a sua vida não está condicionada somente a esse corpo que o Paulo chama, eu só vou replicar o que ele falou, de barraca velha. Paulo chama o seu próprio corpo de barraca velha. Essa barraca temporária na qual eu moro, ela vai deixar de existir. Então nós moramos, por mais que você possa fazer essa barraca permanecer bonita, alinhada, ajeitada, ela vai deixar de existir. Vai ter uma hora que ela vai desaparecer. Do pó ela veio, para o pó voltarás. Mas nós devemos estar atentos com a nossa alma e com o nosso espírito, porque esses permanecerão para sempre. A eternidade está no espírito. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então, a cada dia o Senhor quer nos tornar mais parecido com Jesus. Por que você está aqui hoje? Você está ouvindo a palavra. O alvo de Deus, sabe, irmãos, eu quero dizer para você algo. Deus, Ele quer que você viva a palavra de Deus. Deus, Ele quer que você se comprometa com aquilo que você tem revelação. A Bíblia diz que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. O que é isso? Enquanto você não tem revelação. Mas se você tem revelação da bondade de Deus e de que Deus é bom e de que Ele te ama, você jamais pode colocar a culpa de Deus num avião que cai, por exemplo. Né, as pessoas falam ou não falam assim? Pois é, né? Deus quis assim, fazer o quê? O avião caiu, morreu todo mundo, Deus quis assim.
Eu sou pastor e faço velório, nos velórios eu vou, as pessoas falam, pois é, pastor, morreu, né, mas Deus quis assim, né? Não, Deus não quis. A Bíblia diz em João 10:10 que o diabo, o ladrão, ele veio para 3 coisas: roubar, matar e destruir. Mas Jesus, que é Deus, ele veio para dar vida, e vida em abundância. Então tudo que envolve vida tem a ver com Deus, tudo que envolve morte tem a ver com o diabo. Então nós precisamos ter discernimento nisso. Talvez você vai ficar assustado com o que eu vou falar, mas nós fizemos um evento ontem aqui com as crianças, e quando nós fizemos o apelo, se alguma delas tinha na mente o desejo de se matar, assustadoramente, muitas delas vieram para frente. Você sabe o que é isso? É o inimigo silencioso, tentando destruir as nossas crianças. Mas eu quero dizer para você, enquanto nós estivermos aqui como igreja, nós vamos entrar na brecha da oportunidade. Aquela salinha lá não é para interter eles, para eles não bagunçar aqui no culto. Nós estamos treinando um exército de vencedores lá naquele lugar. E nós vamos chegar antes da morte, antes do suicídio, antes da depressão. Mas talvez você não pare para pensar nisso. Ah, jovem, tudo bem, adulto, tudo bem, pessoa de idade, tudo bem. Não, estou falando que nós estamos numa geração que crianças estão pensando em se matar, em tirar as suas vidas. Por quê, pastor? Porque o mundo é mau, o mundo que nós vivemos é caído. E toda a maldade do homem vem como influência da queda de Adão, por onde o pecado entrou. O pecado entrou para trazer morte e destruição. Mas Jesus veio para trazer vida e restauração, para mudar tudo. Então, toda vez que acontece algo em desacordo com aquilo que Deus tem para você e para mim, nós precisamos entender que não é Deus quem está fazendo. Mas também precisamos entender que, de alguma forma, aquilo vai cooperar para o nosso bem. Porque a Bíblia diz o quê? Deixa aqui. Tudo vai cooperar para o nosso bem. Tudo é o quê? É tudo. Todas as coisas. Vai cooperar. O que é bom e o que é ruim. Lembre-se, o que é ruim não é Deus quem está fazendo. Mas Deus vai fazer com que dê certo. Até o errado vai dar certo. Mas qual que é o problema? Nós avaliamos o livro pela capa, a história por um momento, o filme só pelo começo. Não sei se você é assim, às vezes você começa a assistir um filme, no começo já é ruim, você nem assiste mais, já abandona ele. Mas às vezes é um baita de um filme, só que o começo foi infeliz. Então, nós precisamos aprender a juntar as peças. A nossa vida, a minha e a sua vida, é uma história, não é um fato. Então, quando você olha aqui em Romanos 8:28, na versão RC, bota para mim aí, 8:28, versão RC. Essa é RA. A RA vai ser depois, primeiro a RC. Vai dar, Deus é bom. E eu tenho paciência. Eu acho. E sabemos que todas as coisas, olha aqui, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Decreto está ligado a propósito. Isso aqui é uma versão diferente da Bíblia. Almeida, revista e corrigida. Se nós formos ver, voltarmos para RA, o contribui juntamente muda para cooperam. O que tem a ver uma coisa com a outra? Tem tudo. Quando nós olhamos aqui o cooperam ele aponta para quê? Deus, na sua infinita graça e na sua maravilhosa bondade, porque a graça dele está sobre a sua vida, ele vai fazer com que as coisas boas e as coisas ruins que acontecem te levem para o propósito. Mas o que significa o contribuir juntamente? É quando algo inesperado acontece, que não estava programado. O diabo faz uma armadilha, você cai. Deus vai fazer com que aquilo contribua juntamente para o seu propósito. Ele está dizendo, ainda que não seja algo que foi programado, mas ele vai usar isso para o seu bem. Quando vocês estão me entendendo, diga amém. Então, a tendência natural e humana é acharmos
que nós só somos amados quando tudo dá certo. É ou não é? Imagina você está saindo na rua, de repente, pum, fundiu o motor do carro. Aí você fala assim, poxa vida, pô, tem que ter Deus tem que ter uma raiva de mim, só pode. Tem milhões de carros, logo o meu, filho de Deus, servo de Deus, dizimista fiel, anjo da terceira escala da Trindade. Por que o meu carro, Jesus? A tendência é achar que Deus te ama menos do que o outro irmão, que o carro dele não fundiu o motor. Mas uma coisa que nós precisamos entender, que as circunstâncias, olha só, externas, não alteram o amor de Deus por nós. Os seus erros não diminuem o amor de Deus por você, mas os seus acertos não aumentam, porque o amor de Deus é imutável. Uma vez que Ele te ama, Ele te amou para sempre. O amor dele é Ele ter dado Jesus para morrer na cruz em nosso favor. Então esse amor é imutável, não muda. Erros e acertos, empecilhos, circunstâncias não podem definir o amor de Deus por você. O que define o amor de Deus é o que Jesus fez naquela cruz. Agora, por que passamos? Aí você olha e fala, tá pastor, então me explica aí. Que talvez alguns devem estar dentro de você gritando isso aí. Me explica então como é que um motor de carro fundido pode cooperar para o meu bem? Que aí eu vou gastar um dinheirão. Calma, é porque você não vê todo. Você já viu quem já montou quebra-cabeça alguma vez na vida? Alguém já montou um quebra-cabeça? Ou já viu, pelo menos. Sabe o que é um quebra-cabeça? Não é um martelo. É um quebra-cabeça, é um joguinho. Você não define um quebra-cabeça, a imagem dele, por uma peça só. É ou não é? Você tem que montar todo ele para ver a imagem. A nossa vida é como um quebra-cabeça. O que você está vivendo hoje é só uma peça. Mas haverá um dia, lá no final, que todo esse quebra-cabeça vai estar montado. O que você vai ter a visão real. Porque a Bíblia diz que melhor é o fim das coisas do que o começo. O que você está vivendo hoje não é o final da sua história. Mas o que Deus fala? Que vai fazer cooperar para o seu bem. Eu perguntei, o que um motor estragado pode fazer? Talvez Deus estava te livrando de um acidente que você nem sabia. Ou talvez o seu carro já estava velho mesmo. E Deus estava querendo te dar um carro novo. E aí, de repente, aquele irmão que estava com o carro com o motor estragado, aparece com um carro novo aqui. Ele fala, pois é, estragou o motor? Não. Deus me deu um carro novo. Você entende? Mas do problema até o milagre, existe um caminho. E eu digo que esse caminho ele é pavimentado com pedras especiais, que se chamam fé. Você pavimenta o seu caminho com Deus com base na fé. Que fé, pastor? De que tudo vai cooperar para o seu bem. E aí, como é que você vive os seus dias? Juntando as peças desse quebra-cabeça. Sem tomar decisões previamente, com base em um momento só. Em um momento. Se hoje o que você está vivendo não é o que você planejou para viver, calma, não se desespere. Mais peças desse quebra-cabeça serão montadas ao longo da caminhada. Agora, eu estou falando para você que está caminhando com Jesus. Porque Jesus é quem tem essas peças. Quando nós estamos fora do caminho do Senhor, é tudo embaralhado, não tem uma visão clara. Porque Jesus, o que ele disse? Eu sou a luz do mundo. E a luz traz clareza, traz uma visão clara. Então nós precisamos aprender na nossa caminhada cristã a juntar essas peças. Hoje o meu intuito com você é levar você a entender que tudo vai cooperar para o seu bem. Se hoje você está vivendo algo em desacordo com aquilo que Deus planejou para você, não desanime. Lá na frente, isso de alguma forma vai cooperar para o seu bem. Por quê, pastor? Porque se foi Deus que prometeu, Ele é o único fiel para cumprir. Deus é Deus que não volta atrás na sua palavra. Deus é Deus que libera propósito e não desiste do propósito dele na sua vida. Vou te dar um exemplo bíblico. Alguém já ouviu falar da história de José? José do Egito, também conhecido como o sonhador. Está lá em Gênesis. José, um certo dia, ele era um jovem
transicionando da adolescência para a juventude, dormiu, teve um sonho. No sonho, Deus mostrou para ele, através de algumas imagens, que toda a sua família, seus irmãos e seus pais, se dobrariam perante ele, e ele reinaria, governaria sobre a sua família. Se imagina a cena, José no café da manhã. Ô gente, tive um sonho. É mesmo? Conta aí, José, o mais novo da família. Deus me mostrou que vocês vão tudo, comer da minha mão. Claro que ele não falou assim, mas ele falou, vai me colocar numa posição de destaque. Os irmãos já começaram a morder o cano da boca. Num piscar de olhos, eles pegaram José e jogaram José numa cisterna. A queda de uma cisterna pode matar. Por que José caiu e não morreu? Porque quem tem promessa não morre. Você nunca parou para pensar? Tem gente que cai de 8 metros de altura e não morre. Tem gente que tropeça na rua, bate a cabeça e morre. Pastor, por que isso? Quando você tem promessa de Deus, você não morre até a promessa se cumprir. José caiu naquela cisterna. Os irmãos, o mais velho falou, poxa vida, vamos ter um lucro com esse cara. Voltou lá, tirou ele, vendeu como escravo. Então vamos lá na trajetória de José. Tentativa de assassinato. E uma coisa aqui, preste atenção. Não foram os inimigos dele que tentaram contra ele. Foram os próprios irmãos. Não é assustador isso? Não é assustador? Venderam como escravo. 2. Aí, como escravo, a Bíblia narra que ele se tornou mordomo da casa do general de Faraó. Mordomo comanda tudo. Aí a mulher do cara tentou dar em cima dele. Ele falou, não posso fazer isso. Deus me colocou numa posição aqui, eu não posso. E ele sai correndo, a mulher arranca a roupa dele, ele se tranca no quarto. A mulher perversa fala para todo mundo, ele tentou me agarrar. O que acontece? Ele vai preso. Injustamente, vai preso pelo que não fez. Você imagina o que poderia estar passando na cabeça de José? A Bíblia fala que ele não falou nada, por isso que algumas coisas eu prefiro a lei do silêncio. Que quando você não fala, Deus fala em seu favor. Quando você não se defende, pastor, mas estão falando de mim, eu tenho que falar alguma coisa. Cala-te. O silêncio é a melhor resposta para qualquer ataque. Sabia? Estão falando coisa de mim que eu não sou. Para que você vai brigar então se você não é? Se estão falando e você não é, vai lá e pratica a história do sapinho surdo. Amém? Quem estava aqui no culto e ouviu a história do sapinho surdo? Levanta a mão. Quem já ouviu a história do sapinho surdo? Muita gente não ouviu, então eu vou contar de novo. Vocês me forçam a contar as histórias. Você sabe que todo pregador também é um contador de histórias. Jesus era. Havia uma corrida na Sapolândia. E muitos sapos treinados e habilitados para a corrida, até mesmo ganhadores de muitas maratonas, estavam escalados para correr nessa corrida. E um sapinho, bem magrinho, tímido, representava a sua família. Não tinha ninguém com histórico de corredor na família dele. Então ele era o único, ele foi quase empurrado para a corrida. E ele estava lá, na largada, você via aqueles sapos, bois, com envergadura, e lá no meio dele se destacava negativamente um sapinho magrelo. A corrida dos sapos, diferente da corrida dos humanos, era uma corrida lomba acima. Eles tinham que subir, e lá no topo tinha uma bandeira. Quem tocasse primeiro na bandeira era o ganhador. E toda a Sapolândia se reuniu ao redor daquele monte. E foi dada a largada. E os sapos começaram a pular. E os sapos maiores subindo, correndo. E quem estava na lateral do morro dizia, esse não vai conseguir, ele é muito gordo, ele não vai prevalecer. E eles caíam.
E o outro, ele dizia, não, aquele é muito feio, nem merece ganhar. E ficava aborrecido e diminuía a velocidade. E o sapinho, pequenininho, corria, corria, corria. E enquanto os outros ouviam o que a plateia estava dizendo, eles iam desanimando e desistindo e ficando à beira do caminho. E de repente, para surpresa de todos, aquele sapinho magricelo, sem força, que nunca havia corrido uma corrida, venceu aquela maratona. Ele chegou lá em cima, e os repórteres da Sapolândia, tudo apavorado, queriam saber qual que era o segredo, que energético que ele tinha tomado, qual que era o treino dele. Chegaram para ele, e junto a família estava ali abraçada junto com ele, e chegaram e perguntaram, qual que é o seu segredo? E ele não respondeu nada. E só ouviram a voz da mãe dizendo, ele é surdo, ele não ouve. Qual que é a moral da história aqui? Se alguém falar mal de você, faça como o sapinho surdo. Não ouça, não ouça. Por quê? Porque se você ouvir, você vai querer revidar. Se você revidar, você perdeu. Ou você entrou no mesmo nível daqueles que estão falando de você. Quando estamos entendendo, diga amém. Então o silêncio vai fazer você ir mais longe. Porque o silêncio também é o princípio da sabedoria. Eu pergunto para você, você tem promessa de Deus? Se você tem promessa de Deus, você não pode parar, porque Deus vai fazer com que a promessa dele se cumpra na sua vida. José não ouviu as críticas, ele foi até o fim. E um certo dia, ele dormiu na cadeia, a última vez. Foram 13 anos, desde a promessa até o cumprimento da promessa. Foi bastante tempo, né? 13 anos é muito tempo. Mas um dia, ele foi chamado por Faraó, e de lá, ele não saiu mais. Ele se tornou a segunda maior autoridade do Egito, como Deus tinha mostrado para ele no sonho. Já viu? Tem pessoas que dizem assim, não conta o seu sonho para ninguém. Quem não sabe, não estraga. De todo, isso não é bíblico. Porque José contou. Contou ou não contou? É, pastor, mas contou. Olha o perrengue que ele passou. Pois é, mas sabe de uma coisa? Se ele não tivesse passado por tudo isso, ele não tinha chegado onde tinha que chegar. Então, as coisas ruins que acontecem com você também vão te ensinar algo. Nós vamos aprender com todas as coisas que acontecem ao nosso redor. É inevitável que no mundo mal, coisas ruins aconteçam. É inevitável, vão acontecer. Agora, nós precisamos entender que Deus vai usar isso a nosso favor. Por isso, nós precisamos permanecer em fé. José foi até o fim. E o que ele viu no fim? A promessa se cumprir. Então, quem conhece o fim, não para no meio. Continua. Pastor, mas está doendo, estão falando que eu não sou, estão injustificando. Bem-vindo. Bem-vindo. Vou falar uma coisa que talvez você possa ficar bravo comigo. Mas eu sou pastor, normalmente as pessoas ficam bravas comigo, é normal. Então, assim, às vezes tudo que você precisa é de um beijo de um Judas para concluir o propósito. Pastor, como assim? Jesus veio para um propósito na terra, é ou não é? Ele foi traído por um amigo ou inimigo? Está em alta agora esse negócio, né? Amigo ou inimigo? Está em alta esses memes aí agora. Amigo ou inimigo? Amigo. Ele foi traído por um amigo. Porque Jesus disse para Judas o quê? O que queres, amigo? Ele veio e deu um beijo no rosto de Jesus. Aquele beijo era um sinal para mostrar quem ele era, para que Jesus pudesse ser preso. Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Você sabe que a prata na Bíblia tem um significado: redenção. A prata aponta para a redenção, o ouro aponta para a glória de Deus, a prata para a redenção. Jesus precisava morrer e precisava ser traído. Judas veio com esse propósito. Porque se isso não acontecesse, hoje eu e você não estaríamos salvos. Porque Jesus veio para os seus, e os seus não o receberam. A Bíblia diz agora, todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Olha aqui, quem que traiu Jesus? Inimigos ou irmãos? Está escrito, irmão, nós vamos só conhecer a Bíblia. Muitas vezes não vão ser os estranhos que vão fazer algo.
Vão ser alguns que estão próximos de você. Mas quem são eles? Não são seus inimigos, porque o nosso inimigo é o quê? A Bíblia diz, nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados, potestades e espíritos dominadores desse mundo tenebroso. O que é isso, pastor? Principados e potestades são demônios que atuam nos ares. Quando você olha para o céu, você enxerga um céu. Mas na verdade são três. Existe o primeiro céu, que você vê. O segundo céu, onde habita demônios. E o terceiro céu é onde está o trono de Deus. Então no segundo céu, existem principados e potestades. Não são espíritos que entram em corpos de pessoas. São dominadores, eles dominam regiões, cidades inteiras e até mesmo regiões. Mas na terra existem espíritos dominadores desse mundo tenebroso, que são espíritos que se apossam do corpo das pessoas. Ontem, tudo que nós fazemos é com propósito. Eu estava numa comunhão ontem, na comunhão nós estávamos falando sobre isso. Nós estávamos compartilhando sobre isso. Eu não vou em nenhum lugar para perder tempo. Eu sei que vocês acham que eu vou só para comer, também, mas não é só para comer. Meu alvo é ter propósito. Quando eu entendo que o lugar que eu estou não tem mais propósito, eu me retiro, eu me afasto. Porque eu preciso estar em qualquer lugar com propósito. Se não tem propósito, se eu estou ali só para encher linguiça, eu já não vou mais. Porque eu tenho um propósito de vida, que é abençoar quem está na minha volta. Que é ser uma bênção, que é o mesmo propósito que você deveria ter como cristão. Quem chegar perto de você tem que ser abençoado. E aí eu estava falando sobre isso. A importância de entendermos que todo mundo merece perdão. Nós estávamos falando sobre perdão. Por que perdão? Porque quem erra, por exemplo, alguém que comete um assassinato, alguém que faz algo muito terrível, tem gente que não admite que tem que ser perdoado. Quando entende que a luta é contra pessoas. Mas a nossa luta é contra o diabo. Ninguém faz nenhum mal se não estiver debaixo do espírito demoníaco. Alguém que mata alguém, por exemplo. Você acha que está em sã consciência? Não, está tomado por um espírito de ira. É um espírito caído. Você percebeu que ao longo dos anos, como tem aumentado marido matar mulher, pai matar filho, criança ser jogada fora, esse monte de coisa, barbárie para nós, que para seres humanos naturais e normais é uma loucura? Mas por quê? Porque existem espíritos dominadores nesse mundo. Agora, quando o diabo arma uma cilada para você, você precisa entender que mesmo que você caia nela, e se a cilada for um erro, um pecado, qualquer coisa, há perdão. Há perdão e a restauração. As igrejas hoje, como elas são conhecidas? As igrejas cheias de ex, não é? Ex-bandido, ex-não sei o quê, ex-drogado, isso, aquilo, outro, cheio de ex. Eu fico feliz, eu não fico acusado quando as pessoas falam isso de igreja. Por quê? Porque que bom que é ex, é sinal que não é mais. Então tem irmãos aqui, ex-bêbado também, né? É que ex-bêbado fala, ex-bêbado é o que mais tem aqui. É porque o pastor era ex-bêbado, é ex-bêbado. Então assim, ele vai ganhar segundo a sua espécie. Então eu era o bêbado do meu bairro. Sabe aquele bêbado que todo mundo conhece? Lá, fulano caído lá, fulano lá caído da bicicleta. Sempre com uma bicicletinha de super-herói, que é a bicicleta que leva ele para casa. Todo bêbado tem a sua bicicleta de estimação. É ela que leva ele para casa. Então o que acontece? Que bom que é ex, porque se é ex, é porque o evangelho transformou. Então, não fique entristecido se você que faz parte da igreja te chamarem que você faz parte de uma igreja de ex. Que bom, são ex porque estão sendo transformados pelo poder de Deus. Porque o poder de Deus transforma. Então, o propósito do perdão está estabelecido para todo aquele que recebe. Então, todo pecador, ele precisa entender, todo pecador do mundo, ele precisa saber que ele tem uma porta aberta na igreja. Ele pode ser perdoado. Agora, eu vou te falar uma coisa que talvez vai deixar você bravo. Hoje eu vou deixar você bravo comigo. Quando você não perdoa, o problema não é o pecador, o problema é você. Porque quando você não perdoa, você está se colocando numa cadeira maior do que Deus, que perdoa. E você sabe quem quis ter uma cadeira maior do que Deus? Vou te dar uma dica. Tem 2 chifres, tem um rabo,
e um garfo na mão. Ele nunca vai se apresentar assim, mas o folclore diz que ele é assim. Satanás, ele quis ser mais do que Deus. Então saiba, decida perdoar sempre. O perdão está estabelecido para todos nós. Quando você não perdoa, você não reestabelece. Todos nós aqui temos um testemunho de perdão. O ano passado eu perdi o meu pai com 73 anos de idade. Meu pai, durante quase 20 anos da minha vida, eu não tive contato com ele. 20 anos. Eu, bem dizer, não tive pai. E a minha raiva com o meu pai era enorme, gigantesca. Porque só quem se criou sem pai sabe o que eu estou falando. Porque tem coisas que o menino quer conversar com o pai, não pode conversar com a mãe. E eu me criei com essa raiva, assim como todos os meus irmãos do nosso pai. Mas um dia, o evangelho chegou na minha vida. E aí por isso que eu digo que todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Quando o evangelho chegou em 2007, quando eu converti, depois de uma vida completamente destruída, quando o evangelho chegou, lá no encontro com Deus tem uma palavra que se chama cura da alma. Lá nessa palavra Deus falou comigo, hoje tu precisa perdoar o teu pai. Quando ele falou isso, foi a mesma coisa que enfiar uma faca no meu rim. Que eu falei, não perdoo. Não perdoo. Eu tinha 25 anos na época. Não faz muito tempo. 25 para 35 faz 10 anos. Mais 10, 44, 45, 20 anos. Eu sabia que você não ia acreditar que eu tinha 35. E aí, eu falei, não perdoo, decido não perdoar. E o irmão veio conversar comigo e falou, tem alguém que você precisa perdoar? Eu falei, não. Ele falou, tem sim. Eu falei, ué, se eu estou dizendo que não? Ele falou, não, eu sei que tem. Eu falei, mas que raio desse negócio que todo mundo sabe da vida da gente, será que for contar para ele essa história também? Mas eu não contei para ninguém? Ele falou, sim, tem alguém. Eu falei, não tem. Ele falou, sim, tem. E para mostrar que é Deus que está te falando, é o teu pai. Eu falei, puxa vida. Esses crentes têm algo diferente mesmo. E eu falei, tá bom, mas eu não quero, eu não sinto vontade. Ele falou, tem que perdoar. Ele foi me explicando biblicamente. Eu falei, tá bom, eu decido. Eu nem sei se ele está vivo, se ele está morto, mas tá bom. Depois de 20 anos, saí do encontro, dentro de 2 meses, não deu 3 meses, eu encontrei meu pai. Ele estava em São Paulo, eu aqui. Eu tive a oportunidade de pregar o evangelho para ele. Meu pai, ele é policial aposentado da Polícia Civil, e lá em São Paulo, e ele veio aqui do Rio Grande do Sul depois de muitos anos, ali por volta de, eu acho que era final de 2007, eu converti em junho, perto do final do ano ele veio, e ele entregou a vida dele para Jesus. Eu tive a oportunidade de uma das primeiras pessoas de eu ganhar para Jesus foi meu pai. Eu perdoei ele e nós vivemos nos falando todos os dias até o último dia da vida dele. Então, o que é isso, pastor? Quando você entra no propósito de Deus, tudo vai cooperar para o seu bem. Tudo. Deus vai alinhar as coisas para que você possa viver o propósito. Ele vai te levar. Agora, o que não pode? Não pode você desistir. Agora, por que eu estou falando essa história aqui? Vou te falar para você, eu não estou falando essa história aqui porque está no meu esboço. Eu sinto que Deus está falando com alguém aqui. Porque a história do meu pai não era a história que eu ia contar aqui, era outra. Mas às vezes, talvez essa seja a sua história. Tem alguém que você precisa perdoar, tem uma história que você precisa resolver. Deus é assim, Deus te traz, e num domingo normal como todo outro, Ele decide falar com você no íntimo do seu coração. Porque a palavra, ela é assim, ela vai lá dentro, onde tem algo no seu coração que pode estar atrapalhando aquilo que Deus quer fazer na sua vida e viver através de você. Agora, é muito importante nós saber que é uma decisão. Perdão não é sentimento. Se você sente, tanto faz. Mas se você decide, vai acontecer. A decisão, é que nem o amor. Por que muitos casais se separam, muitos casamentos se destroem, muitos filhos acham que não são amados dos pais, porque acham que o amor é um sentimento. O que é sentimento? Você sente. E se eu não estou sentindo nada, não tem? Não vá por sentimentos. Sentimento está localizado na alma, decisão é no espírito. Jesus disse, a palavra de Deus diz,
Jesus, tendo amado os seus discípulos, os amou até o fim. Decisão, posicionamento. Eu não estou sentindo nada, mas eu decido amar. Como igreja, nós podemos ser assim. Você sabia que você pode falar para o seu irmão, irmão, eu te amo em Cristo Jesus, mesmo não sentindo nada? Porque o amor de Cristo é uma decisão. O que o diabo quer é gerar ódio. Eu fico brabo até quando eu vejo isso acontecer. Os irmãos que estão mais perto de mim sabem. Quando eu vejo eles muito irados, assim, falando bobagem, não sei o que, eu que vou fazer? Eu já dou uma voadeira na hora. Uma voadeira espiritual. Para você não, senão você vai imaginar, esse pastor fica batendo nos irmãos? Não. O que é a voadeira no meu vocabulário? Eu corto na hora. Eu falo aqui para os nossos líderes. Líder não age naturalmente. Sabe como é a nossa batalha? Nossa batalha não é de pé. A batalha de todo cristão é de joelhos. A nossa batalha é na oração. Porque se Deus não fizer, ninguém pode fazer. Eu pergunto para você, quem te trouxe hoje aqui? Hã? Ah, pastor, quem me trouxe foi meu filho, minha mãe, meu tio, me convidaram, alguém me deu um folheto na rua, eu estava passando aqui na frente, entrei. Todas as alternativas estão erradas. Quem te trouxe aqui foi o único que pode te convencer. É o único. É o único. É o único. Estava conversando com o irmão ontem, e aí ele estava falando assim, eu não sabia quem trouxe ele para a igreja. Ele falou assim, quem me trouxe foi o Duno. Eu falei, se eu encontrasse o Duno na rua, eu não vim para a igreja. Sério. Mas Deus faz o quê? Usa todos. Ele conheceu, teve confiança, veio parar aqui, está aqui até hoje. Entendeu o que eu estou dizendo? Deus não olha a aparência externa. Deus não olha a sua roupa. Deus não olha o seu cabelo. Deus não olha nada exterior. Deus está preocupado com o seu coração. Não adianta você estar bem vestido. Hoje eu estou vestido de pastor. Mas nem sempre eu estou assim. Você passar um dia aqui na frente, eu estou vestido de pintor. Às vezes alguns chamam de servente de pedreiro. Eu me nego a ser chamado de servente de pedreiro. Eu sou auxiliar técnico de pedreiro. Porque se eu não valorizar a profissão, quem vai valorizar? Então você tem que valorizar o que Deus te deu. Amém? Quando você é fiel no pouco, você é colocado sobre o muito. As suas batalhas, não tente convencer ninguém a nada. Não convença ninguém a nada. As suas lutas, você vence elas de joelhos. Muitas vezes ninguém vai ver o seu choro, mas vão ver as suas alegrias. Porque Deus faz questão de botar aquilo que você faz lá no privado, no público. Se você busca poder no privado, vai manifestar poder no público. Mas se você fica só espraguejando, de novo, não deu certo. Já viu gente assim? Tudo reclama, tudo reclama. Eu fico pensando. Às vezes Deus olha e fala, meu Deus, mas nada agrada essa pessoa. Se está calor, está calor. Se está frio, está frio. Se está chovendo, está chovendo. Se está seco, não chove. Se tem roupa, tem muita. Se não tem, tem gente que tem tanta roupa que o guarda-roupa, a porta já está caindo para fora. Vamos ver quem está rindo aqui, porque quem está rindo provavelmente é. Depois da enchente, então, quantos brechós nasceram? Tem roupa lá em casa que eu nem sei ainda se eu já usei ou não. Eu vou dando aos poucos, largando para os lados. Normalmente as esposas são as que guardam as roupas para nós. Graças a Deus pelas esposas. No caso delas, vocês têm que comprar 2 guarda-roupa. Mas louvado seja Deus. Mas tem gente que reclama de tudo, amém? Você não pode ser alguém que reclama, porque murmurar, sabe o que significa a palavra murmurar? No original bíblico, passar mais uma noite com o problema. Você está com problema? Aí você murmura. Você passa mais uma noite com o problema. Ele não se resolve. Reclamação. Se reclamação resolvesse alguma coisa, tinha muita gente que não tinha nenhum problema na vida. Agora, pastor, eu não posso reclamar? Sim, você pode.
para Deus. Para Deus. A Bíblia diz que existe uma oração, está lá em Mateus capítulo 6, versículo 6. Entra no teu quarto em secreto, fecha a porta, fala com teu pai em secreto, e o teu pai que estiver em secreto te responderá. Agora você que é um servo de Deus, haja o que houver, você precisa ter um testemunho de fé no seu coração. Porque tem pessoas que estão olhando para você. Aí imagina que alguém chega para pedir para você uma ajuda, porque sabe que você é cristão, e que ele quer ir para a igreja, e você fala, essa droga de vida, esse inferno de vida, esse diabo de vida, Eu já falei do meu colega de trabalho aqui, né, que Deus o tenha. Não que ele morreu, mas eu saí da empresa. Ele todo dia ele dizia, chegava no vestiário, nós trocando de roupa, 200 funcionários ali trocando de roupa no vestiário, e ele chegava e falava, e aí varão? Eu falava, paz irmão, tudo bem? E as lutas? Ele gritava, porque crente pentecostal. E as lutas? Eu falava assim, que luta, cara? Teve UFC essa noite? Ele falou, não, o inimigo está furioso. O ônibus quase atropelou um carro ali agora na vinda. O ônibus que eu estava, o diabo está furioso comigo, estou fazendo a obra. É luta em cima de luta. E aí tinha um rapaz ali do outro lado que tocava um tambor. E ele falava assim, por isso que eu vou tocar tambor, não vou para a igreja. Que lá pelo menos o diabo me deixa em paz. Vocês toda hora é luta. Entendeu o que eu estou dizendo? Nós temos luta ou não temos? Claro que temos. Mas se você entender que tudo coopera para o seu bem, só há vencedor diante de luta. Quanto maiores são as suas lutas, maior é a vitória de Deus em seu favor. Agora, quem é que vence, meu Deus do céu? Não somos nós que lutamos. Nós confiamos naquele que já venceu a batalha em nosso favor. Porque a Bíblia diz, o diabo, nosso adversário, ele não tem poder contra aqueles que são guardados pelo Senhor, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Mas e o processo, pastor? O processo não é fácil. O processo ele vai ser difícil muitas vezes. Mas se você souber esperar o processo, eu estou dizendo para você hoje, espere. Você vai ter um bom resultado. Um dia, uma jovem foi reprovada na prova da faculdade. Ela ia entrar na faculdade, mas ela foi reprovada. Naquele mesmo dia, o noivo terminou com ela. E ela foi para casa arrasada, completamente destruída. E ela chegou em casa, chamou sua mãe, contou o que tinha acontecido. A mãe dela falou, filha, não fique triste. Ela falou, como é que eu não vou ficar triste, mãe? Eu rodei na prova da faculdade, não vou entrar. O meu noivo, que eu achei que ia casar comigo, me largou. Ela falou, vamos para a cozinha fazer um bolo. A filha falou, mãe, eu não estou entendendo. Vou fazer aquele bolo de cenoura que você gosta. Tá, mãe, eu gosto do bolo de cenoura, mas isso é hora de fazer bolo? Mas tá bom. E as duas foram para a cozinha. E a mãe dela falou, pega os ingredientes aqui para mim. Vamos botar aqui na mesa. Ela pegou a manteiga, deu uma colher de manteiga e falou, come aí, filha. A filha falou, você tá louca, mãe? Vou comer manteiga? Não, eu não quero, tá bom. Botou na tigela, quebrou o ovo num copo. Falou, toma, filha, ovo. Ela falou, mãe, que nojo. O que está acontecendo com a senhora? Querendo que eu tome ovo? Tá bom, você não quer? Vou botar aqui. Ela pegou uma colher de fermento, falou, abre a boca aí, filha, come aí o fermento. Ela falou, mãe, eu não estou entendendo. Onde você está querendo chegar? E ela colocou a farinha, misturou tudo, botou no forno, e aí o bolo ficou pronto. E ela falou assim, ainda que o processo tenha um sabor ruim, o final terá um bom sabor. Se você está passando pelo processo, espere o final chegar. O final, o bolo vai estar pronto, você vai ter um sabor, porque no processo o sabor é alterado. Às vezes você precisa passar pelo que você está passando. Você sabia? Tem coisas que estão acontecendo na sua vida hoje, que se não tivesse acontecendo, você não estaria aqui. A Bíblia narra que Jesus estava na cruz, no Monte da Caveira, e ele estava crucificado no meio de dois ladrões. Um ladrão
estava debochando de Jesus. Não tem as pessoas que debocham de Jesus? Tem. Aquele ladrão estava debochando de Jesus. E ele falou assim: se tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz. Salva-te a ti mesmo e salva nós. Mas tinha um outro ladrão na cruz, que estava observando tudo. E esse ladrão que estava na cruz, do outro lado, ele falou assim: ei, não faça isso. Nós estamos aqui porque nós merecemos. Mas ele não. Ele é inocente. Depois de ele chamar a atenção do seu amigo, ele volta-se para Jesus ali pregado na cruz e ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus na cruz, debaixo de dor, de sofrimento, de deboche, de perseguição, ele se preocupou com uma coisa: em salvar aquele homem. E ele disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Eu quero perguntar para você hoje nessa noite: qual que era o melhor lugar para aquele ladrão estar naquele dia? Era naquela cruz. Talvez os familiares, os amigos que estavam lá olhando, eles falaram: que tragédia. Agora ele foi condenado para sempre, porque não ouviram a conversa. Quantas pessoas que eu já fui visitar no hospital, e eu fui a última pessoa que visitei elas. Eu preguei o evangelho, ela aceitou Jesus e morreu naquele dia. E eu fui embora. Familiar não soube, amigos não souberam, mas aquela pessoa teve o seu nome escrito no livro da vida. Então, o melhor lugar para aquela pessoa estar naquele dia era naquele leito de hospital. Nunca conteste Deus pelo que está acontecendo na sua vida. Nunca pergunte: por que Deus? Mas pergunte: para quê? Para que isso está acontecendo? Eu quero ter clareza. Eu quero saber onde o Senhor quer me levar. Porque a Bíblia diz em Efésios 1:3, capítulo 1, versículo 3, que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Por estar em Cristo você já foi abençoado. Então a bênção de Deus está sobre a sua vida. O que é que as pessoas correm atrás hoje? Da bênção de Deus, é ou não é? E Deus quer abençoar. Mas existem níveis, e eu vou encerrar com isso. Pode ficar de pé no seu lugar. Olha só, a palavra de Deus diz que as bênçãos de Deus, elas virão e elas te alcançarão. O que é isso? Você não precisa correr atrás delas. Elas virão atrás de você. Chama o Eric rapidinho aqui, Eric. O cara que é mais atlético. Já veio correndo, é isso aí mesmo. O Eric é a bênção. Deus tem bênção para você, sim ou não? Você crê que tem? Amém. Deus é abençoador. Mas o que muita gente faz? Tem muita gente que acha na sua cabeça que Deus não quer abençoar ele, porque Deus é mau. E aí então, na cabeça dele, ele diz assim: eu tenho que correr atrás da minha bênção, irmão. E a bênção corre, o que ele faz? E ele vai atrás, até alcançar. E ele corre, mas ele nunca alcança a bênção, então ele está sempre o quê? Mal-humorado, aborrecido, e ele não alcança. É isso que a Bíblia tem para nós, pastor? Não. Você não precisa correr atrás da bênção. Deuteronômio capítulo 28 diz que, se você ouvir a voz do Senhor e entender que o Senhor é contigo, todas estas bênçãos virão e te alcançarão. O que isso quer dizer? Não é que a bênção está correndo. Tu está correndo na bênção. É a bênção que está correndo atrás de ti. E ela vai te alcançar. Agora vem cá que não acabou. A bênção. O que é a bênção de Deus? A bênção de Deus envolve o quê? Ser abençoado em todas as áreas. É levar a cooperar com tudo. Com tudo. Só que não é isso o fim da bênção de Deus para você. Você não precisa correr atrás de bênção. As bênçãos vão correr e vão te alcançar. Mas sabe o que Deus tem para você? Não é você ser um corredor de atrás de bênção, e nem ficar preocupado se as bênçãos vão te alcançar. É você se tornar a própria bênção.
O que é isso, pastor? Como assim? É porque agora você vai chegar na casa de alguém e lá tem um casamento destruído. Quando a bênção chegar, aquele casamento vai ser restaurado. Aí você chega na casa de alguém e tem lá alguém acamado debaixo de uma enfermidade. Quando a bênção chegar, a cura também vai chegar. Ah, pastor, você vai chegar na casa de alguém que está quebrado, cheio de dívida, arrebentado. Quando a bênção chegar, a prosperidade também vai chegar. Então não é uma questão de correr, ou de a bênção correr atrás de você. Deus quer te abençoar tanto, ao ponto de você se tornar a própria bênção de onde você chegar. Obrigado. Guarda depois para mim ali. Quantos estão me entendendo? Você entende? Tudo cooperar para o seu bem envolve você ser uma bênção por onde você passar. Eu quero dizer para você, essa igreja é uma bênção nessa cidade. Todas as famílias dessa cidade que estiver em contato conosco vão experimentar de ser uma bênção. Porque melhor é ser cheio de bênção ou ser uma bênção? Segundo o que Deus diz na sua palavra, melhor coisa é dar do que receber. Nós às vezes estamos muito preocupados com nós mesmos, mas Jesus não nos chamou para isso, nos chamou para ser uma bênção na vida dos outros. Eu quero dizer, essa igreja já tem sido uma bênção na vida de outras pessoas. Quem esteve trabalhando no nosso impacto ontem sabe, mais do que aquelas crianças receberam, a equipe que trabalhou recebeu. É inevitável, porque melhor coisa é dar do que receber. Só que envolve perdas, sabia? Nessa caminhada, às vezes você vai perder algumas coisas. Às vezes pessoas vão te deixar, às vezes pessoas vão te trair, às vezes pessoas vão te abandonar, e às vezes pessoas vão falar mal de você. Mas afinal de contas, qual que é o problema? Nenhum. Porque se você sabe quem você é, o que você está fazendo e para quem você está fazendo, Deus vai fazer tudo isso cooperar para o seu bem. Amém? Feche os seus olhos, eu quero orar por você nessa hora. Pai, em nome de Jesus eu oro agora. Eu declaro sobre a vida dos meus irmãos e cada pessoa que aqui está. Eu declaro em nome de Jesus que essa noite seja uma noite de esperança e de vida através da palavra que foi liberada na vida dos teus filhos e na casa deles. Eu os abençoo em nome de Jesus e eu declaro que a bênção dos mais altos céus é estabelecida na casa, na família de cada um deles. Eu declaro em nome de Jesus que nenhuma arma forjada contra eles prosperará, que o Senhor dá ordem aos teus anjos a respeito de cada um deles, para que guarde eles em cada um dos seus caminhos em nome de Jesus. Queria fazer um segundo apelo para nós encerrarmos. Hoje nós falamos aqui, o centro da nossa mensagem é Cristo. E o evangelho que nós pregamos é o único evangelho verdadeiro, que é o evangelho da graça, o Novo Testamento. Se você está aqui hoje entre nós, e você entendeu, pastor, eu entendi essa palavra, eu sinto meu coração queimar, e você hoje quer entregar a sua vida para Jesus. Pastor, diante da mensagem que eu ouvi, olha para cá, preste atenção, eu já estou encerrando. E hoje você quer entregar a sua vida para Jesus, eu queria convidar você a sair do seu lugar e vir aqui na frente, eu quero orar com você. Se você convidou alguém, faça isso, pergunta para essa pessoa, você quer hoje entregar a sua vida para Jesus? Você reconhece hoje que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida? Saia do seu lugar, vem aqui para frente, eu quero orar por você, não tenha vergonha, nós somos uma grande família, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Pode vir aqui na frente, acompanhe eles. Aleluia, glória a Deus. Se tiver mais alguém aqui conosco, você hoje quer reconhecer Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, pode abraçar ela aí, por favor. Abraça. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, amém. Lembre-se que entregar a vida para Jesus, vai ter. Olha só. A palavra de Deus diz que Jesus, ele morreu por nós. Jesus não é uma religião. Jesus, ele nunca vai condenar ninguém que opta por ele. Entende? Nunca vai. Eu não sei qual que é a proximidade que vocês já tiveram com algum tipo de crença, de fé, mas Jesus, ele é a expressão máxima do que é amor. Jesus, ele não está preocupado com as suas vestes. Jesus, ele não está preocupado com a sua aparência natural.
Jesus está preocupado com o seu coração. E quando você, por livre e espontânea vontade, decide entregar o seu coração para Ele, Ele é aquele que aceita. E isso não é uma mudança de religião, não é uma mudança de crença, não. É um paradigma que muda o seu estilo de vida. E que ninguém pode, jamais, te forçar nada. A religião força, obriga as pessoas a fazer o que elas não querem. Mas o cristianismo é um estilo de vida baseado em Jesus. É diferente. Não são pessoas que vivem numa aparência, mas vivem uma realidade. De quem são? Seres humanos, normal. Só que são guiados pelo Espírito e pela Palavra de Deus. E com essa explicação aqui, eu queria orar com você hoje. Se você puder fechar os seus olhos aí e repetir essa oração junto comigo. Fala assim: Senhor Jesus, nesta noite, eu abro meu coração e eu reconheço que Tu és o Filho de Deus, que morreu numa cruz para me salvar. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida, porque a partir de hoje eu sou filho amado de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que há festa no céu quando alguém confessa Jesus na terra, mas há festa na casa também. Hoje há festa na igreja. Nós nos alegramos e nós queremos nos colocar à disposição para você que aceitou Jesus hoje a estar conosco, se você quiser fazer parte de uma das nossas células. Quem te trouxe pode te conectar com um dos nossos irmãos aí, venha estar conosco, você vai ser muito bem-vindo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Erga a sua mão, quero te abençoar. Aleluia. Glória a Deus. Eu declaro que o amor do Pai, a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sua casa, sua família. Em nome de Jesus, estamos encerrados. Tenham uma